Boa noite, meus irmãos. Graça e paz da parte de Deus para todos vocês. É um prazer estar convosco novamente nessa noite tão admirável, tão agradável. É um prazer, é uma alegria abrir o livro sagrado e juntos nós compartilharmos, refletirmos acerca da vontade, acerca das verdades, acerca da palavra do nosso Deus. E hoje nós vamos falar de neopentecostalismo. Hoje o nosso Fala Pastor vai ser trabalhado objetivando esse tema. Eu vou pedir por gentileza que os irmãos que estão se achegando, que os irmãos aguardem apenas alguns minutos, só para eu fazer um compartilhamento aqui, para os grupos da igreja, para os irmãos, etc, etc. Só um minuto, por gentileza, tá bom? Bom, eu já estou vendo aqui no grupo da igreja, no grupo aqui que Samuel já começou a atuar. Samuel já está nos ajudando. Pronto. Amém. Bom, vamos falar hoje de neopentecostalismo. Esse tema é um tema muito importante, presente, recorrente e que está aí ao nosso lado. Eu quero agradecer o Ed, agradecer a irmã Miriam, que novamente estão nos ajudando, estão nos auxiliando. Que Deus os abençoe ricamente em nome de Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias na segunda carta de Pedro, capítulo de número 2 e o versículo de número 1. Segunda carta de Pedro, capítulo de número 2 e o versículo de número 1. E o texto da palavra do Senhor diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Então, nós vamos usar esse texto como texto base, e com base nele nós vamos trabalhar aí a linha, o pensamento, a teologia neopentecostal. Eu convido os irmãos agora nesse momento a curvar suas frontes e vamos orar ao Senhor, pedir que Deus possa nos dar o direcionamento da sua santa palavra. Querido Deus, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor. Queremos, ó Deus, te louvar, bendizer o teu santo e bendito nome, pois tu és o único Deus e não há outro Deus além de ti. Portanto, ó amado Deus, rendemos graças ao teu nome. Nos dê, ó Deus, entendimento, nos dê compreensão, para assim nós assimilarmos, para assim nós compreendermos a tua palavra. Nos ensine, esteja conosco para a glória do teu nome. Amém, amém e amém. Ao falarmos do neopentecostalismo, eu quero
que os irmãos ouvintes, os irmãos que estão nos assistindo, tenha noção, tenha a compreensão que o nosso objetivo não é realizar uma crítica ou, de repente, defender o pensamento neopentecostal. A nossa intenção aqui, nesta noite, é procurar apresentar a teologia neopentecostal da forma mais coerente possível. Mostrar a teologia neopentecostal da forma mais visível e mais nítida possível. E o neopentecostalismo, e para nós falarmos do neopentecostalismo em si, nós temos que traçar a história, nós temos que puxar lá atrás de como é que surgiu. Certo sociólogo, denominado de Max Weber, ele afirma que houve 3 países que contribuíram para a difusão, para que o protestantismo avançasse e de alguma forma ele chegasse no Brasil. Para Max Weber, o protestantismo chegou ao Brasil por meio de 3 países que contribuíram, que são eles: Estados Unidos, Alemanha e Inglaterra. São os países mais ricos do mundo. E o que Max Weber fala é que o protestantismo, juntamente com a questão da riqueza, sempre andaram juntos, de mãos dadas. Para Max Weber, capitalismo e protestantismo sempre andaram de mãos juntas, de mãos dadas. E aí o protestantismo ele vai surgir na Reforma Protestante no século XVI. Ele vai ter o seu crescimento, vai ter o seu avanço e vai se desdobrando até os dias de hoje. Até que em 1822, na Inglaterra, vai surgir os anglicanos. Depois, em 1824, vai aparecer os luteranos. Em seguida, em 1836, vai aparecer os metodistas. Posteriormente, em 1855, vai chegar os congregacionais. Depois, em 1862, no século XIX, vai chegar os presbiterianos. E por fim, em 1871, vai surgir os batistas. Depois dos batistas é que vai nascer o movimento pentecostal. Em 1910 ou 1911, e aqui tem uma briga histórica entre a Congregação Cristã do Brasil e a Assembleia de Deus, porque a briga se dá qual movimento chegou primeiro, qual movimento pentecostal chegou primeiro. E aí, para os pentecostais, eles chegaram primeiros, os irmãos assembleanos. Para os congregacionais, eles é que vieram primeiro. E a verdade é que nós não sabemos. Os dois movimentos aconteceram quase que juntos, quase na mesma época, quase no mesmo tempo, entre 1910 e 1911. Então a igreja pentecostal ela surge, a igreja pentecostal se solidifica e a partir da década de 70, entre 1969 até 1980, vai surgir o que nós chamamos na história da igreja de comunidades evangélicas.
Comunidades evangélicas que tinham como a primazia da sua ordem de culto, da sua teologia, os quesitos de pentecostalismo, arminianismo wesleyano e uma teologia dispensacionalista. Palavras que talvez os irmãos nunca ouviram falar, mas eu vou explicá-las rapidamente. Essas comunidades evangélicas eram movimentos, eram reuniões pautadas em pregações, em ensinamentos da palavra, onde o objetivo era fugir da formalidade do culto que nós temos até os dias de hoje. Essas comunidades evangélicas que vão surgir entre 1969 até 1980 com uma teologia pentecostal, com uma teologia arminiana, com uma teologia dispensacionalista, é uma comunidade que procura ajuntar, que procura agregar várias pessoas de diversas denominações, e elas se unem com o propósito, com o objetivo de fugir da formalidade do culto. A intenção é fugir da ordem ritualística que nós apresentamos aqui. E vai aparecer pensadores, vai aparecer defensores dessa teologia, desse pensamento que está surgindo, porque a teologia neopentecostal tem as suas raízes dessas comunidades evangélicas que se rebelaram contra os pentecostais, contra os irmãos que estavam difundindo uma teologia que tinha princípios batistas, princípios tradicionais, princípios reformistas. E aí vai aparecer homens como, por exemplo, Mike Murdock, vai aparecer homens como Thomas Lee Warmons, Morris Cerullo, Kenneth Hagin. São homens que foram responsáveis por influenciar, desenvolver, aprimorar o movimento neopentecostal. E a partir deles é que vai surgir algumas igrejas que nós conhecemos até os dias de hoje. É a partir deles que em 1977, por exemplo, vai aparecer a Igreja Universal. É a partir deles que em 1980 vai aparecer a Igreja da Graça. Em 1986 vai aparecer e vai chegar aqui no Brasil a Igreja Renascer. Em 1992 vai aparecer a Igreja Sara Nossa Terra. Em 1998 vai aparecer a Igreja Mundial. Em 1999 vai aparecer a Igreja Bola de Neve. O que eu estou tentando chamar a atenção dos irmãos aqui nessa noite é que o movimento neopentecostal é algo novo, é algo que não tem aí menos do que 100 anos. Não tem mais do que 100 anos, perdão. É um movimento que chegou recentemente, é um movimento que está presente na nossa comunidade, na nossa sociedade, e que está crescendo, está avançando cada vez mais. E o movimento neopentecostal, aliás, o que significa neopentecostalismo? Neopentecostalismo significa um novo pentecostalismo.
O neopentecostalismo é uma resposta que eles estão dando ao pentecostalismo de fato. O que são as igrejas pentecostais? As igrejas pentecostais são as igrejas conhecidas por nós como, por exemplo, a Assembleia de Deus. O movimento neopentecostal surge para responder à teologia pentecostal. Por isso do nome neopentecostal. E eles vão surgir apresentando uma nova teologia. Com isso, eles vão receber esse rótulo, esse slogan, essa expressão, neopentecostalismo, que é o que nós denominamos hoje de novos pentecostais. E quando eu olho para a teologia neopentecostal, eu fico extremamente perplexo, extremamente preocupado, e é necessário que nós venhamos ter cautela em falar dessa teologia. E eu uso uma ilustração para falar dessa teologia. Eu imagino que a teologia neopentecostal ela é semelhante àquele carro que não para no farol vermelho. É aquele carro que atravessa todos os faróis. Por quê? Porque a teologia neopentecostal ela não tem limites. A teologia neopentecostal não consegue ser interrompida por nada. Nada freia a teologia neopentecostal. Nem mesmo o farol, que é a palavra de Deus, nem mesmo o credo apostólico, nem mesmo o pacto da nossa religiosidade, o pacto das nossas convicções doutrinárias param eles. Por isso é que eles são semelhantes a um carro que não para no farol vermelho. Eles avançam, andam desgovernados e não param. Nada consegue bloqueá-los, nada consegue freá-los. E eu quero vos apresentar aqui nessa noite alguns pontos teológicos comuns que estão presentes no meio neopentecostal. Eu quero ousar-me aqui nessa noite e trazer para os irmãos alguns pontos teológicos que estão presentes no meio das igrejas neopentecostais. E só para os irmãos terem uma ideia, são 11 pontos, tá? 11. São 11 aspectos que todas as igrejas neopentecostais têm em comum. O primeiro deles é a teologia da prosperidade. E quando eu falo da teologia da prosperidade, eu estou falando das pregações, eu estou falando dos ensinamentos que eles trazem, afirmando que o cristão, nós, como servos de Deus, temos o direito de pedir o que quiser. Nós temos o direito de reivindicar, de exigir para com Deus saúde física, saúde financeira, saúde emocional, e Deus tem a obrigação de nos atender e de nos cumprir, de cumprir as nossas exigências, de atender os nossos pedidos. Esse é o primeiro aspecto que eu ressalto das igrejas neopentecostais. Todas elas, analisando as suas pregações, analisando os seus ensinamentos, as suas propagações, o que contempla-se é que todas elas procuram apresentar
na sua questão, na sua estrutura em si, esse ponto em comum da teologia da prosperidade. Todos têm o direito de reivindicar, todos têm o direito de exigir, todos têm o direito, como nós sendo servos de Deus, nós podemos pedir para Deus saúde física, podemos exigir para com Deus dinheiro, e Deus tem a responsabilidade de nos atender. Deus tem a responsabilidade, Deus tem a obrigação de cumprir e atender às nossas exigências. Primeiro ponto em comum que nós encontramos no meio neopentecostal. Segundo aspecto, palavra de fé. Não basta apenas a teologia neopentecostal, mas o que percebe-se também é que no meio dessas igrejas, o que nós visualizamos é uma palavra de fé. Isso significa o quê? É você falar, é você afirmar: eu estou curado, eu tomo posse, eu recebo aquilo, eu decreto, eu declaro, eu vou receber. São palavras de fé. E isso está presente no meio neopentecostal. São palavras que você declara, onde você está sinalizando, onde você está demonstrando que aquilo que você confessa é aquilo que você vai receber. Isso é extremamente desafiador e impactante para mim. Isso é muito complicado. Terceiro aspecto, o que nós vemos no meio neopentecostal, o que nós vemos no meio das igrejas que pregam uma teologia neopentecostal, é a importância da figura do líder. E isso é nítido, isso é visível, porque o neopentecostalismo coloca a figura do líder no mesmo patamar, coloca o líder, ele está à altura de um escritor bíblico. O líder tem uma fala que está no mesmo patamar das escrituras sagradas. O líder é irrevogável, a fala dele é irrevogável, ele é blindado, de alguma forma ele não pode ser contrariado, ele não pode receber uma opinião contrária. E isso é algo comum, é algo presente, é algo que está nítido nas igrejas neopentecostais. E isso, irmãos, nós precisamos refletir com muita seriedade. Por quê? Se nós temos uma igreja onde nós a vemos, onde nós a enxergamos por meio da figura de um líder e não por meio da figura de Cristo Jesus, algo está errado. Nós temos que ver a igreja como Cristo sendo o dono dela, como Cristo sendo cabeça dela. Se você tem a figura do líder como a maior representação, como o maior símbolo de união da igreja em si, algo está errado. Então as igrejas neopentecostais, elas têm em comum a teologia da prosperidade, elas têm em comum a palavra declaratória de fé, elas têm em comum a figura do líder, e eu acrescento mais um aspecto que é o triunfalismo. O que seria o triunfalismo? Na visão dos neopentecostais,
Cristo vai voltar quando a igreja tomar o poder econômico, político, social, etc. Eles vão se basear no Antigo Testamento. Por quê? Porque na visão deles, Estado e igreja é um só. Na visão deles, a igreja tem que tomar conta, a igreja tem que dominar todos os âmbitos políticos. A igreja tem que tomar conta de todas as esferas políticas. E isso nós rotulamos de triunfalismo. A igreja vai prosperar, Cristo vai voltar quando toda a nação declarar que Deus é o Senhor. E aí nós abdicamos da laicidade do Estado. Nós deixamos de lado, nós rejeitamos a soberania do Estado. Por quê? Porque nós queremos trazer Cristo, nós queremos dominar a economia do Brasil, nós queremos dominar o poder político, nós queremos dominar o Estado. O pensamento neopentecostal é esse: o Estado precisa ser orientado, o Estado precisa ser comandado por uma visão cristã. E aí eu acho isso extremamente complicado, pois o Estado é laico e todos têm direitos, e nós temos que respeitar os direitos dos outros. E as pessoas têm o direito de não querer aceitar Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas o neopentecostalismo não entende e não aceita, não compreende dessa forma. Então, os pontos teológicos comuns entre os neopentecostais são esses. E eu acrescento outro ainda. É algo que nós dizemos, que nós afirmamos aqui acerca da revelação dos líderes. Porque a revelação desses líderes tem a mesma validade, tem o mesmo valor de um escritor bíblico. O que um líder religioso revelar, afirmar, falar, a sua fala é irrevogável e a sua fala tem a mesma autoridade, a sua fala tem a mesma aceitação, da mesma forma que um escritor bíblico nos traz e nos apresenta. E isso paira, isso está presente, isso é contemplado no meio neopentecostal. Um outro aspecto também é a ênfase na batalha espiritual. É nítido, é visível que nessas igrejas neopentecostais existe uma pregação enorme, existe uma ênfase muito grande na luta espiritual. E essa luta espiritual, a igreja está presente no meio dessa luta espiritual, a igreja está inserida, e essa igreja, nós, como servos de Deus, precisamos lutar do lado de Deus, para que Deus vença a luta contra o mal. E como é que a igreja luta contra o mal juntamente com Deus? A igreja luta por meio da oração, a igreja luta por meio do jejum. Essa é uma ênfase que a teologia neopentecostal nos traz. É uma fala, é um pensamento de que a igreja, ela faz parte, a igreja está inserida dentro desse conflito. A igreja está presente e ela está atuando ao lado de Deus.
Um outro aspecto também é a interpretação bíblica, que é interpretada de forma extremamente alegórica. Não existe uma exposição das Escrituras, não existe uma busca em compreender, em aprender o significado etimológico, o significado das palavras na sua origem no grego, no hebraico. Não tem isso. Por quê? Porque o foco deles é a alegoria. E assim, eles procuram significado em pequenas expressões das Escrituras para legitimar uma doutrina deles. Então, o foco deles é a alegoria. E assim eles vão procurar significado, por exemplo, nas atitudes. Vão procurar significado em um rio, em um mar, em um sacrifício. O que aconteceu no Antigo Testamento, o que aconteceu lá atrás, tem um significado para nós hoje, na visão deles. O que ocorreu, o que teve em determinado rio, o que aconteceu em determinada cidade, tem um valor, tem uma aceitação, tem algo que precisa ser abraçado, que precisa ser contemplado hoje por nós. E isso é extremamente perigoso, e isso é extremamente complicado, porque no Antigo Testamento nós vemos que Deus manda matar algumas pessoas. Então são situações específicas para um povo específico, que tem uma outra conotação, que tem uma outra interpretação, mas que na visão neopentecostal isso não acontece dessa forma. Isso precisa ser reinterpretado. Um outro aspecto aqui que eu trago em relação à teologia neopentecostal é que eles realizam muitos cultos e campanhas temáticos. E isso nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes isso acontece no meio dos batistas. Nas igrejas neopentecostais, o que nós vemos, o que visualizamos é cultos temáticos, campanhas temáticas. Então lá nós vamos ouvir e ver, nós vamos ler, por exemplo, um convite onde tem culto da família, culto da prosperidade, culto da vitória, culto de libertação. Tudo gira em torno de um tema, tudo gira em torno de um slogan, tudo gira em torno de uma narrativa, tudo gira em torno de uma propaganda. Por quê? Para chamar a atenção. E nós precisamos tomar cuidado, e aí eu chamo a atenção aqui para a Segunda Igreja Batista de Garnaz. Nós precisamos tomar cuidado, porque eu vejo que nas nossas igrejas batistas está acontecendo isso. Nós estamos querendo tematizar, nós estamos querendo rotular cultos. Estamos querendo criar campanhas semelhantes, iguais a dos neopentecostais. E aí as pessoas criam, nas igrejas neopentecostais tem a campanha de libertação, campanha de não sei o que, etc, etc. Isso é um aspecto, esse é um ponto que todos os neopentecostais têm em comum. Pois bem,
Um outro aspecto que eu vos aponto aqui essa noite, eu já estou no 9, são objetos como símbolos de fé. Então, nas igrejas neopentecostais, o que nós vemos são objetos que são transformados em símbolos da presença de Deus. Como, por exemplo, óleo, água, sal, roupas, camisetas, gravatas, ramos de arruda, rosa ungida, sal grosso, pedrinhas da terra santa, fitinhas, pulseiras, lenços. Porque você transforma o objeto para fazer com que a sua fé se torne visível. Você pega o objeto e você apresenta um caminho para que a sua fé se torne contemplada, para que a sua fé se torne vista. E isso é extremamente complicado, isso é extremamente difícil de ser aceito. E isso é mais um item que está presente no meio da teologia neopentecostal. E aí agora, o 10º que eu vos apresento é que no meio das igrejas neopentecostais existem elementos do culto judaico. Vai existir roupas específicas, vai dar uma grande ênfase à estrela de Davi, a roupa do sumo sacerdote, até mesmo nas orações. Senhor Deus, o Deus de Israel. Como assim? Então ele não é Deus do Brasil? Ele não é Deus dos americanos? Ele não é Deus dos europeus? Dentro das igrejas neopentecostais existe essa mistura, existem esses elementos que se misturam, e aí você procura trazer o culto judaico para o culto neopentecostal, e você cria esse sincretismo, você cria essa mistura, você cria essa mistura, essa difusão entre judaísmo e cristianismo. Você mistura elementos do Antigo Testamento com a vida e com a espiritualidade do século 21. Então, recapitulando aqui os pontos teológicos que estão presentes, que existe no meio neopentecostal, é a teologia da prosperidade, a palavra da fé, a figura do líder, o triunfalismo, a revelação dos líderes que tem o mesmo pé de igualdade, tem a mesma aceitação, o mesmo valor dos escritores bíblicos, se tem uma ênfase na batalha espiritual, uma interpretação bíblica que é extremamente alegórica, cultos e campanhas temáticas, se tem uma propagação dos objetos que são usados como símbolos de fé, se tem elementos do culto judaico, e também, por fim, por último e não menos importante, é que no meio da teologia neopentecostal, nesse ambiente, nós sentimos uma ausência enorme de uma escatologia. Nós sentimos uma ausência, dificilmente prega-se, fala-se lá sobre o retorno de Cristo. Por quê?
Porque a ideia que nos é passada, a ideia que é transmitida, é de que o céu é aqui na terra. Então, se o céu é aqui na terra, eu posso exigir para Deus bênçãos, e essas bênçãos têm que acontecer, essas bênçãos têm que vir ao meu encontro. Portanto, não tem necessidade, portanto, não existe a possibilidade, não tem um porquê de eu pregar sobre o retorno de Cristo. Afinal de contas, o céu é aqui na terra, a vida aqui é alegria, a vida aqui é prosperidade, a vida aqui é vitória, é alegria. Por isso é que eu faço culto de libertação, culto de vitória, culto da prosperidade. Então as igrejas neopentecostais, elas estão passando por um processo extremamente delicado e que eu convido vocês a refletir sobre isso, porque eu vou ousar-me aqui, vou dizer que dentro do neopentecostalismo existe até mesmo uma neopentecostalização. Não tem freio, não tem limite. Você atravessa o farol vermelho, nada freia, nada breca eles. Então hoje o que nós vemos é uma teologia coach. É uma teologia onde nos é apresentada uma receita, nos é apresentada ferramentas, utensílios para você ter sucesso na vida, para você ter sucesso pessoal, para você ter sucesso profissional. E isso é extremamente difícil, isso é extremamente complicado de ser aceito. Eu quero ler aqui para os irmãos algumas falas de alguns líderes religiosos que fazem parte do movimento neopentecostal. Eu não vou citar o nome deles, porque o Dr. Wanderson me orientou a não fazer isso, do advogado da igreja, mas eu não teria problemas nenhum em falar sobre isso. Mas, acatando a orientação dele, eu não vou citar os nomes dos indivíduos, mas eu vou falar o que esses líderes pregam lá, e se os irmãos tiverem a curiosidade, podem pesquisar na internet que os irmãos irão encontrar o nome deles. Então, tem um aqui que fala o seguinte, prestem atenção, abre aspas: não basta que abençoemos os nossos bens, nossos pertences, precisamos verificar se não temos permitido entrar em nosso lar objetos que são por natureza amaldiçoados, objetos que temos que lançar fora e de preferência queimar ou destruir. Ou seja, o que você está dizendo aqui, fecha aspas, o que o colega aqui está dizendo é que existem objetos que te abençoam e existem objetos que te amaldiçoam. Existem celulares que precisam ser santificados por Deus para me abençoar, e existem celulares que são amaldiçoados por Deus que me amaldiçoam. Isso é um problema enorme, isso é algo complicado. Vou trazer mais uma fala. Abre aspas: mas Deus tem sido generoso comigo, porque Ele me deu um choque, Ele me deu um ministério, que antes da palavra dá um choque de fé. E este ministério tem o privilégio de se provar, de independer de palavras. Ou seja, o que o colega está dizendo aqui é que Deus deu a ele o ministério, e por essa razão a palavra dele é uma palavra que precisa ser aceita, que não pode ser contrariada, que não pode
receber uma oposição. Por isso que é um choque, por isso que é um conflito. É eu que bato, é eu que agrito, é eu que afirmo, é eu que acuso, é eu que determino. Sendo assim, não pode, não deve receber uma oposição. Não pode, em hipótese alguma. Vou trazer aqui mais outras falas, algumas crenças dos neopentecostais. Existem igrejas por aí que estão trazendo a ideia do trizismo. Já ouviu falar, Ed, do trizismo? Viu que ouviu não, Ed? Sabe o que é o trizismo? O trizismo é o seguinte: é 10% de dinheiro para o pai, 10% de dinheiro para o Filho e 10% de dinheiro para o Espírito Santo. Ao invés de ser dízimo, é trizimo, ou seja, é 10% para cada líder, não é líder, para cada pessoa da Trindade. É o trizimo. É o trizimo. Isso é algo presente, século 21. Existe também uma crença neopentecostal sobre a questão a questão de ser amaldiçoado. Porque na visão de algumas igrejas neopentecostais, os líderes têm o poder de amaldiçoar pessoas. Ou seja, apóstolo amaldiçoa quem discordar dele. Sem contar também, tem uma bispa, hoje, está presente aí, viu, irmãos? Pesquisem na internet. Tem uma bispa que ela se rotula como a bispa dos pés abençoados. E essa bispa, ela pede que na igreja sejam feitas 2 filas. Então ela senta, que nem eu estou sentado aqui na cadeira, e aí tem 2 filas, ela tem 2 pés, então as pessoas vêm ao encontro dela e deixam dinheiro. Por quê? Porque na visão dessas pessoas é uma bispa abençoada. Sendo assim, se eu ofertar, se eu contribuir, eu serei abençoado. Eu tenho que deixar o dinheiro aos pés dela. E aí vão encontrar um respaldo lá em Atos dos Apóstolos, mas ali é um contexto totalmente diferente. Mas tem esse pensamento, tem essa crença nos dias atuais. Uma frase famosa de um bispo famoso aí na nossa atualidade, que eu não posso falar o nome dele. Poderia falar, posso, é que eu não vou aqui, porque quem responderia seria a igreja. Se fosse eu responder por conta própria, eu falaria. Eu não tenho problemas com isso, mas para manter a pureza, a integridade da igreja, eu não falo. Mas eu mesmo, se eu falasse, se fosse eu, Bruno, eu falaria sem problema nenhum. Mas tem uma frase célebre de um bispo famoso aí que fala assim, ou dá ou desce. Ou seja, ou você contribui, ou você vai para o inferno. Ou você vai ser punido por Deus. Existem programas de TVs que tem uma expressão assim, eu tenho fotos aqui que fala assim, é que eu não posso expor, tá, irmãos? Que fala assim, semeie com R$1.000 ou mais e receba o óleo das 8.000 promessas. Você semear R$1.000 e você vai receber 8.000 promessas. Um outro indivíduo aqui que é famoso, ele tem até programa de TV, passa no sábado à tarde. Ele fala o seguinte, se você está vivendo em miséria, alguma coisa está errada
e você precisa descobrir na palavra de Deus, porque essa que é a verdade. Ou seja, o crente, o servo de Deus, não pode passar dificuldades. E aí, quando eu vejo o apóstolo Paulo, ele fala o seguinte: muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, passei sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportando frio e nudez. O apóstolo Paulo está errado aí. Tem alguma coisa errada com o apóstolo Paulo. Como assim? Porque o camarada ele está falando aqui que se nós estivermos vivendo em miséria, alguma coisa está errada. E você precisa descobrir na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que é certa. Mas o apóstolo Paulo ele está dizendo aqui que muitas das vezes ele ficou sem dormir, ele passou fome, ele passou sede, ele passou frio, sofreu com a nudez, ficou em jejum e suportou tudo isso por amor a Cristo. Então o apóstolo Paulo está errado. O apóstolo Paulo está agindo de forma equivocada, está agindo de forma errada, etc, etc. O que eu vejo, irmãos, o que eu vejo nessa corrente, nessa teologia neopentecostal, e eu pretendo fazer uma parte 2 acerca desse assunto, que já deu 1 hora aí, né, e nós precisamos encerrar. O que eu vejo é que o movimento neopentecostal, ele está voltando às práticas do que a reforma protestante combateu. Porque como é que surgiu a reforma protestante? A reforma protestante surgiu para se opor à Igreja Católica, que estava realizando algumas atitudes que eram extremamente erradas, como por exemplo, pegar objetos e vender em nome da fé e arrecadar dinheiro para a própria Igreja Católica. A Igreja Católica fazia isso no século XII, no século XIII, no século XIV. A Igreja Católica se perdeu. E a reforma protestante, por meio e com Martinho Lutero, Eurico Zwinglio, Calvino, tenta fazer um resgate às Escrituras e falam assim: não, somente a fé, somente glórias a Deus. Antes, na Igreja Católica, o Papa não poderia ser reverenciado, não poderia ser contrariado, o Papa não poderia receber uma oposição. Quem é que vai se opor ao Papa? Os reformadores, a Igreja reformada. Nós batistas, embora nós não sejamos reformados, nós temos princípios da reforma protestante. A única igreja reformada hoje aqui, não sei, talvez outras, mas seriam os presbiterianos. Mas nós batistas prezamos pelos princípios da reforma protestante. E o meu olhar hoje, a minha visão é que as igrejas neopentecostais, elas estão voltando a fazer as mesmas coisas que a Igreja Católica fazia no século XII, no século XIII, no século XIV, no século XV. Por quê? Porque a Igreja Católica buscava um crescimento financeiro, buscava uma estabilidade econômica, e o que nós podemos ver, o que podemos verificar no meio dessas igrejas, é que é isso que ocorre nos dias atuais. Existe uma ênfase, existe uma busca em você transformar objetos como símbolos de fé. E aí você pega a água, coloca lá. Você já fez, Miriam, isso daí? Não. Já fez, Ed? Já? Não, eu já vi muito. Já, então tá bom. Os irmãos já fizeram isso daí, irmãos? Colocaram um copo de água lá e oraram, e depois tomaram um copo de água.
né? Como se a água limpasse alguma sujeira. Eu confesso para os irmãos que eu já fiz quando eu não conhecia Cristo, tá? Por quê? Porque nós somos induzidos, nós não temos o conhecimento da palavra. E aí você vê que essas igrejas, elas transformam esses objetos como símbolos de fé. Então você transforma água, rosa ungida, sal grosso, óleo, vinho, pedrinhas da terra santa. Você pega gravatas, pulseiras, lenços. Ou então você pega um objeto e você fala que aquilo dali foi Cristo que, sei lá, você pega um rio que Cristo foi batizado, o Rio Jordão, sei lá, um exemplo. Um rio que é citado nas Escrituras, e você santifica a água que está no rio e você quer vender para as pessoas. Isso é complicado, e isso é extremamente difícil de ser aceito, e é algo que está presente, é algo que está na nossa atualidade. Portanto, irmãos, eu fecho essa minha primeira fala trazendo uma reflexão para os irmãos por meio de pergunta. O neopentecostalismo é uma demonstração, é uma propagação do cristianismo ou é uma propagação do paganismo? O neopentecostalismo tem a intenção de apresentar Cristo como seu único e suficiente Salvador, o único intermediador entre Deus e os homens, ou é um pensamento herético, um pensamento pagão, um pensamento que procura apresentar o homem como referência, como exemplo de todas as circunstâncias e de todas as coisas? O neopentecostalismo é cristianismo ou paganismo? E aí eu encerro lendo o texto que nós iniciamos na nossa leitura, na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Eu vou abrir agora, não sei se tem comentários aí, Miriam, tem alguém que trouxe alguma fala, alguma colaboração? Bom, a Joselma aqui saúda, a paz do Senhor. Samuel também, graça e paz, boa noite, meus irmãos, graça e paz, como ele costuma falar. Cadê aqui? O Odaí também, graça e paz, boa noite a todos. Falou, pastor fala e nós escutamos. Quem mais também? Vanusa também, saúda, boa noite. Amém. Estou vendo aqui, bom, não tem nenhuma contribuição, não tem nenhuma pergunta. Eu quero agradecer a presença dos irmãos, quero agradecer aí a colaboração, a ajuda, a atenção dos irmãos. E isso, irmãos, serve como exemplo para nós compreendermos, para nós aprendermos e assim tomarmos cuidado com o movimento neopentecostal. É claro que eu enquanto estiver aqui, esse negócio não vai acontecer aqui não. O neopentecostalismo aqui sem chance, não vai. Mas o neopentecostalismo ele não vai entrar nas nossas igrejas, mas resquícios podem entrar. Resultados do neopentecostalismo podem entrar nas nossas igrejas. Por isso nós precisamos tomar cuidado e blindar, defender,
abraçar a fé cristã e nos proteger de todos esses pensamentos, de todas essas heresias que vêm ao nosso encontro. Porque às vezes nós achamos que é algo bíblico, mas que na verdade é algo neopentecostal e que nós estamos trazendo para as nossas igrejas. E nós precisamos nos opor a isso, nós precisamos lutar contra isso, e em hipótese alguma, nós não podemos aceitar isso dentro das nossas igrejas tradicionais, igrejas que prezam pela pregação da palavra, pelo ensinamento das Escrituras, que se doam para anunciar Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém? Deus os abençoe em nome de Jesus. Eu convido você nesse momento para orar comigo e assim nós estarmos encerrando mais uma edição do Fala Pastor. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Querido Deus, em nome de Jesus, te louvamos, te exaltamos, bendizemos o teu santo e bendito nome. Glorificamos o Senhor, ó Deus, pois o Senhor é bom, o Senhor é bondoso, as suas misericórdias duram para sempre, e o Senhor fala conosco. Te agradecemos, ó Deus, por esse ensinamento, por essa pregação, pela compreensão da tua palavra. Nos ajude, ó Senhor, para que nós possamos resistir, para que nós possamos nos opor a isso, e que o teu nome seja glorificado por meio das nossas vidas. Tenha misericórdia, Senhor, daqueles que também ainda não foram esclarecidos pela verdade do Senhor e ainda estão nesse ambiente, nesse meio, e que não têm a compreensão das tuas palavras. Que o Senhor, ó Deus, proporcione meios, que o Senhor proporcione caminhos para que essa situação seja revertida. Para a glória do teu nome, nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus os abençoe, meus irmãos. Aqui fica mais uma palavra do pastor Bruno, à igreja de Guaianazes. Deus os abençoe.